Boa noite a todos. Me ouvem bem aí no fundo? Então tá bom. Se não ouvirem, é só sinalizar, tá bom? Que aí eu falo um pouco mais alto. Felizes de estarem aqui? Que bom. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, pensando, né, sobre a nossa condição de espírito, sobre a nossa vida espiritual. E hoje, para falarmos de um assunto muito delicado, mas que a doutrina espírita nos trouxe ampla consolação, cumprindo o seu papel de consolador prometido. Né? Hoje nós vamos falar, vocês viram o tema? Foi divulgado o tema? Perda de entes queridos. E eu falo para vocês que hoje eu estou muito emocionada, porque essa casa espírita, ela sempre me traz uma surpresinha. É eu entrar nessa sala aqui, ó, vem as minhas surpresinhas. E hoje não foi diferente, viu? No ciclo de palestras do mês, essa é a terceira vez que eu estou fazendo essa palestra sobre perda de entes queridos. E eu entrei ali para me preparar e recebi a visita de 3 entes queridos meus desencarnados. Foi uma alegria que vocês não têm noção. Eu recebi do vovô, da avó e da tia Neymar. 3 espíritos muito queridos para o meu coração. Então eu estou muito emocionada, realmente. E que, inclusive, eles estão sentadinhos aqui, assistindo a palestra. Disseram para mim que vieram para assistir a minha palestra. Então, é com muita emoção que eu quero trazer para vocês as reflexões sobre esse tema hoje. E não só com emoção, mas com toda a certeza de tudo que eu vou dizer. Eu não tenho dúvida nenhuma de tudo que eu vou dizer. Então, vamos lá. Quando nós falamos de perda de ente querido, a gente sabe que não é o conhecimento, não é apenas o enriquecimento do intelecto que vai fazer com que a gente deixe de sentir tristeza na despedida ou saudade ao longo do tempo. Não é porque nós somos espíritas, não é porque nós sabemos da pré-existência e pós-existência da alma, que nós vamos enfrentar de uma forma como se não nos tocasse a despedida de um ente querido. Agirmos desta maneira, inclusive cobrando de outros colegas que só porque são espíritas não podem sofrer, na verdade estaríamos agindo mais na indelicadeza, na falta de sensibilidade do que no conhecimento esclarecido. Até porque Kardec pergunta para o Espírito da Verdade se, mesmo conhecendo a doutrina espírita, nós não estaríamos assim justificados de sentir dor com a partida de alguém querido. Na questão 934 do Livro dos Espíritos. E o Espírito da Verdade responde que sim. É uma dor, ademais, muito justa. Mas ele complementa ao finalzinho dizendo assim: tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, o que acabou de acontecer comigo, né? Acabei de me comunicar com os meus entes queridos. Como que eu fiz isso? Como vocês acham que eu fiz isso? Prece, que me prepara o campo mental. Mas qual foi a ferramenta? Pensamento também é o caminho, mas qual a ferramenta que o espírito tem para se comunicar com o mundo espiritual? Mediunidade. Quem aqui não é médium, levanta a mão. Não é médium, levanta a mão. Eu sinto dizer para vocês que vocês estão enganados. No livro dos médiuns está bem claro, todos somos médiuns.
com uma capacidade em maior ou menor grau de nos comunicarmos com o mundo espiritual. Não só nos comunicarmos, como chega ainda um alerta do Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, os espíritos nos influenciam? E aí o Espírito da Verdade responde, não só vos influenciam, como chegam quase a vos dirigir. Ouvimos pensamentos que achamos que são nossos, e quando a gente vai ver, nem nosso é. E a gente acha que tomou uma decisão e, na verdade, estava intuído por alguém. Tomara que a intuição seja de um espírito favorável, muito bom, né? Comprometido com o nosso avanço espiritual. Mas a depender da sintonia do nosso campo mental, da qualidade dos nossos pensamentos recorrentes, é que a gente vai saber que tipo de companhia que nós temos. Né? Porque que os espíritos amigos e os entes queridos estão conosco o tempo inteiro tentando nos auxiliar, isso a gente não tem dúvida. A questão é que a gente não conecta. Porque dependendo dos pensamentos que a gente tem, são pensamentos tão terra a terra, tão mundanos, que por mais que eles queiram conversar conosco, eles não encontram um campo favorável. Então nós precisamos ir através do hábito, pouco a pouco, todos os dias, porque até hoje eu não vi ninguém com barriga tanquinho fazendo abdominal só de domingo. Se vocês viram, me contem. Nunca vi. Então, pouco a pouco, com um hábito diário, nós precisamos ir tornando cada vez mais elevados e mais sutis o conjunto dos nossos pensamentos habituais. Que nós pensamos elevadamente uma vez ou outra, isso é fato. A gente senta para fazer uma prece, o pensamento sobe nas alturas. Mas mantermos num nível mais elevado exige esforço, mudança de pensamentos, mudança de hábitos. Eu tenho um grupo, né, que a gente costuma estudar de sábado sim, sábado não de manhã, os livros do André Luiz. E a gente, nesse grupo, a gente criou um grupo de WhatsApp onde eu encaminho todos os dias evangelhos, que são feitos lá em Minas Gerais, na cidade de Jurucê. Eu encaminho nesse grupo. E a gente sempre conversa sobre acordarmos pela manhã, e enquanto a gente está preparando o café, enquanto a gente está arrumando a cama, enquanto a gente está lavando a louça, ouvirmos esses evangelhos. Porque eu posso estar fazendo milhões de coisas no meu campo mental enquanto eu lavo uma louça. Eu posso estar planejando uma vingança. Eu posso estar lembrando de uma raiva que alguém me provocou. E tudo isso rebaixa o meu campo mental, ao ponto de não só me afastar da influência dos espíritos que me amam, como também me aproximar da influência daqueles que querem ver a minha ruína. Aí a gente pensa assim, mas eu não tenho obsessor, você ainda não viu ele. Porque se até o Divaldo tinha, eu acho muito difícil que eu não tenha. Né? Então, nós temos, e muitas vezes a nossa sintonia com o nosso obsessor, ela está tão fina que a gente nem percebe que ele está ali. Porque eu e ele quase somos um. Pensamos tão afinadinho que quando ele sugere alguma coisa, eu acho que fui eu mesmo que pensei. Então, a comunicação com o mundo espiritual, ela é constante. Acreditem, neste momento vocês estão sendo influenciados por amigos espirituais. E se bobear, também por obsessores. É só distrair um pouquinho o pensamento que já começa assim, a conta de luz que eu não paguei. Esqueci de descongelar a carne para fazer o almoço de amanhã. Pronto, já perdeu a conexão com a casa. É muito sutil, é muito rápido. Né? E às vezes quando a gente vê, a gente já está em um engodo de pensamento. E perdeu a conexão com aqueles que realmente nos interessam. Então, a comunicação com o mundo espiritual, ela acontece sempre. De modo que nós estamos em constante contato com os nossos entes queridos que antecederam a gente no retorno ao mundo espiritual. Porque todos nós retornaremos ao mundo espiritual. Em breve, e aí eu posso dizer que eu já passei da metade, em breve, nosso RG e nosso CPF vai ser cancelado. Não é? E nós vamos voltar para o mundo espiritual. Essa é a única certeza que a gente não tem outra. A única certeza que a gente tem.
A gente vai voltar para o mundo espiritual. E é muito interessante porque na questão 936 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre como os espíritos recebem os nossos pensamentos quando nós nos lembramos deles ou quando nós entramos em desespero logo no momento da morte, né, do desencarne. E os espíritos respondem que o recém-desencarnado recebe o desespero, o medo, a tristeza agonizante do encarnado de forma muito penosa. Muito penosa. Mas, sobretudo, por uma questão. Não só pelo impacto vibracional que nós lançamos sobre aquele recém-desencarnado, como também em razão de se este espírito já está desperto, já saiu do estado de perturbação, ele tem a consciência de que o nosso desespero pode nos afastar deles no momento em que nós regressarmos ao mundo espiritual. Porque assim como nós não conseguimos captar as comunicações encarnados, também não conseguimos perceber a presença deles desligados do corpo. Então eles temem por nós. E recebem por isso, de forma muito penosa, os sentimentos de tristeza profunda ou desespero que um familiar encarnado lhe encaminha. Nós temos uma cultura que exalta o amor através de expressões. E muitas vezes nós não paramos para pensar como se deve expressar o amor e que cada indivíduo expressa de uma forma. Hoje a gente tem inclusive um estudo da psicologia chamado linguagem do amor, já ouviram falar? Que tem uns que têm a linguagem do fazer. Então a pessoa expressa o amor dela fazendo as coisas para outra. Ah, eu fiz um bolo para você. Olha, já preparei aqui o seu banho, tem um roupão ali cheirosinho para você usar, né? Outras pessoas expressam o amor através de palavras. Então elas falam muito o tempo inteiro que amam, que te desejam, que querem estar com você para sempre. Outras pessoas têm a linguagem do toque, elas precisam acarinhar, passar a mão no cabelo, até dormir, massaginha para dormir, né? Cada um expressa de uma forma o mesmo amor. Então, muitas vezes a gente faz uma leitura equivocada do que deveria ser a expressão. Como eu, às vezes, sou uma pessoa de muita linguagem, no amor de falar. Às vezes o outro não é só de fazer, eu já acho que ele não me ama, porque ele não fala eu te amo o tempo inteiro, tanto quanto eu falo para ele. Né? Então, nós fazemos leituras equivocadas. E com relação ao momento morte, não é diferente. Às vezes, a gente acha que só vai expressar a saudade e a dor da distância provisória com aquele ente querido se a gente fizer um escândalo dentro do cemitério. Por isso é muito comum. Eu tive uma amiga que estudou, no tempo que eu estive com ela no Japão, ela estudou o espiritismo conosco. A gente criou um grupo de estudos e fomos estudar o espiritismo no Japão no horário do nosso almoço. E nós líamos o Evangelho e depois o Livro dos Espíritos. Aí fazíamos uma prece e voltava a trabalhar. E ela disse assim para mim, Juliana, o espiritismo, para mim, abriu a porta de um mundo novo. Eu entendo a vida agora de uma forma completamente diferente. E alguns orientadores dela no budismo diziam que não era aconselhável que se lessem os livros espíritas, porque poderia causar uma certa confusão. Então essa minha amiga, ela ficou maravilhada com a doutrina espírita e até não entendeu o porquê se aconselhava que não lessem livros espíritas, né? Porém, ela falou assim para mim, Ju, eu tenho meu marido que é budista, meus filhos são budistas, meu pai e minha mãe é budista, quinta geração é budista, eu não vou decepcioná-los. Para eles continuarei budista, mas agora com pensamento espírita. Então ela falou, eu serei espírita no coração. E aí nós viemos para o Brasil e ela mora em São Paulo. E ela então me procurou um dia, ligou para mim e falou assim, Ju do céu, minha mamãe desencarnou. Tem como você vir aqui no velório? Falei, claro, eu vou, você tá bem? Ela falou, não, eu tô ótima, esse é o problema. Eu tô muito bem, porque eu sinto que mamãe tá bem, que mamãe tá saudável, que ela desligou desse corpo físico que estava pesando para ela.
Só que agora o que acontece? A família inteira está aqui me olhando com cara feia, porque eu não chorei nenhuma vez. Aí eu falei, deixa que nós vamos aí. Montamos no carro, saímos tudo correndo, né, bem? Fomos lá para São Paulo, lá, Aricanduva, cemitério lá perto do bairro de Aricanduva, e acompanhamos o enterro da mamãe dela. E, de fato, a mamãe dela estava muito bem, porque quando nós passamos por todo o velório, minha amiga não chorou, acolhi ela ali e falei, fica firme, minha amiga, não chora se não der vontade, tá? Se der, você chora, mas se não der, não chore. E aí, quando nós fomos acompanhar o caixão descendo na cova aberta, a mãe dela já estava com o pai dela do lado de fora, com o bracinho dado, olhando o caixão descer. Super bem. Né? Então, assim, nós criamos uma linguagem de que nós precisamos expressar profundo pesar com o desencarne de alguém, como se essa fosse a única fórmula de demonstrar que amamos. E, na verdade, às vezes é uma fórmula que não só nos prejudica, mas como traz imenso pesar para o desencarnante. Quando a pessoa desencarna, ela passa por um estado de perturbação, que dura mais ou menos tempo a depender do nível de conexão daquele espírito com a matéria. Quanto mais apegado à matéria, maior o tempo de perturbação no momento do desencarne. Quanto menos apegado à materialidade, mais rápido é o processo de perturbação, mais rápido a pessoa retoma a consciência e percebe o amparo dos amigos espirituais. Então, nós não sabemos em que condição um ente querido desencarna. Porque a questão do desprendimento dos bens terrenos, gente, está muito longe da gente doar as nossas roupas usadas. Né? A gente doa as roupas usadas e fala, eu sou desapegado, né? Só que às vezes a gente é super apegado num ente querido. É meu marido, meu filho, minha filha, minha mulher. São apegos. Minha profissão, eu sou isso, eu tenho aquilo, né? Então, são apegos. Então, a gente não sabe em que condição aquele espírito chega ao mundo espiritual. E muitas vezes ele pode chegar extremamente perturbado. No livro Os Mensageiros, que a gente está estudando agora, né, Lu? No livro Os Mensageiros, tem uma história de uma moça recém-desencarnada que André Luiz, Aniceto, que era o mentor espiritual que estava acompanhando ele ali, e mais um outro estudante, foram ajudar no desenlace lá dentro do necrotério. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, nós desligamos inúmeros laços fluídicos que ligam o perispírito ao corpo físico. São vários, não é só um. Esse desenlace é um desenlace que, quando a gente fala assim, o corpo morreu, a gente não tem mais atividade cerebral, está iniciando esse desenlace. Por isso que é muito importante, por exemplo, quando a gente está num velório, a gente orar, ter uma retidão de pensamento, retidão de palavra, tomar cuidado com o que se conversa dentro de um velório. Porque é uma equipe de amigos espirituais providenciando aquele desencarne. E a gente precisa contribuir com um ambiente vibratório salutar. Não com um ambiente que possa, em uma palavra ou um pensamento, derrubar a carga vibratória daquele lugar, dando mais trabalho para quem está trabalhando, né? E essa moça, quando ela foi desencarnar, ela era uma moça, assim, muito dedicada a se transformar, né, a evoluir espiritualmente. Era uma moça muito amorosa, muito delicada, mas ela não conhecia muito sobre a vida espiritual. Ela não conhecia muito sobre a condição de ser um espírito, sobre reencarnação. Ela conhecia muito pouco sobre isso. Quando ela desencarnou, esse processo dela de desligamento foi rápido, porque ela era desprendida, né? Porém, ela teve esse processo de desligamento da matéria desperta, acordada. Ela não dormiu, ela não entrou naquele sono provocado pela perturbação. André Luiz não explica ali, não entra em detalhes do porquê, naquele caso, não teve essa perturbação. Ele não explica. Só fala que isso aconteceu. E o que aconteceu em razão disso? Ela ficou desesperada, porque ela se viu sem poder movimentar aquele corpo, deitada naquele corpo, e mais, o noivo dela, que havia desencarnado alguns anos antes, estava esperando ela para levar ela para uma colônia espiritual. Então o noivo, ela já estava lá no necrotério, todos os laços estavam desligados, mas ela continuou deitada em cima do corpo, assim, fingindo que estava morta, junto com o corpo. Porque o noivo apareceu do lado e começou assim, vem meu amor, eu vim te buscar, sai daí. E ela não entendeu que estava desencarnada e achou que estava vendo um fantasma.
E ficou deitada no corpo. Um tempão lá deitada, fingindo que estava morta junto com o corpo, até que André Luiz e Aniceto se aproximaram, pediram para o noivo, olha, se afasta um pouquinho, porque ela ficou acordada nesse processo de desligamento, ela não está entendendo que ela desencarnou também. Então eu vou adormecer ela, assim que ela adormecer, eu te entrego e você leva ela para a colônia espiritual e lá ela recebe o amparo que ela precisa. Pode ser? Pode ser. O noivo se afastou. E aí apresentou-se para a moça, André Luiz Aniceto e o companheiro de estudos. Aí ela veio e falou, ai doutor, que bom que você veio, eu já estava achando que morri, porque estava vendo meu noivo que morreu faz anos, me chamando para ir com ele. E aí ele disse assim, não se preocupe, ninguém morre, a morte não existe. Mas agora o que você precisa é descansar um pouquinho. Vamos só descansar e quando você acordar você vai entender melhor. E aí eles aplicaram ali os fluidos e ela adormeceu. Eles pegaram ela no colo, entregaram para o noivo que a levou para a colônia que estava aguardando ela. Né? Então a gente não sabe em que condição que o espírito chega no mundo espiritual. Alguns chegam assim, assustadiços, por mais desprendidos que sejam. Outros estão tão presos à matéria que levam um tempão para desprender, né? E entram num estado de perturbação agudo. Ah, vocês se lembram daquela atriz Nissete Bruno? Nissete Bruno desencarnou de Covid, né? Ela desencarnou de Covid. Ela estava internada na UTI, entubada, em coma. Em coma. Ao mesmo tempo, um outro ator, Marcos, não lembro o nome, Marcos Paulo. Não. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho o nome aqui. Não era não. É um outro, quer ver, ó? É uma outra pessoa, quer ver? Não. É o Marco Rica. O Marco Rica também estava com Covid-19, também estava entubado não, tá na UTI, ele estava ainda acordado na UTI. Aí o que aconteceu? Ele virou e falou, estava assim, não era na mesma UTI que eles estavam, tá? Então, era próximo, num hospital próximo, mas estava Nissete no hospital, Marco Rica no outro. E aí o Marco, depois que ele saiu da UTI, ele foi falar com a filha da Nissete Bruno e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas em todo o tempo que eu estive internado na UTI, a sua mãe vinha aqui me visitar. E ela tinha passe livre. Ela entrava aqui, assim, tipo, todo mundo tinha que pedir autorização, só médico podia entrar nas UTIs. Ela não, ela entrava, tinha passe livre e falava para mim, Marco, fique tranquilo, você tá bem, viu? Vai ficar tudo bem, fique em paz. Diz que não teve um dia da internação dele que a Nissete Bruno não visitou ele. E aí ela falou, mas Marco, não dá, isso não tem como, minha mãe estava entubada nesse mesmo período. Aí ele falou, então eu não sei explicar. A gente sabe, né? Ela desligou do corpo, já estava ali o corpo praticamente sem capacidade de guardar fluido vital, então, portanto, o espírito não retornaria a animar o corpo. Desligar, nesse processo de desprendimento da matéria, ela desligava do corpo e ia lá ajudar. Era um espírito que já saía do corpo sem nem ter desencarnado ainda, fazendo trabalhos no bem. Olha que legal. Já era espírito. Então, é um espírito que estava mais desperto, um espírito que tinha consciência do que deveria fazer no mundo espiritual. Legal. Mas a gente não sabe em que condições os nossos entes queridos desencarnam, né? Tem uma história também muito interessante. O Chico Xavier, ele vem trazer pra gente uma ideia assim indiscutível. Eu acabei de falar para vocês agora que eu recebi a visita de 3 entes queridos, né? Mas eu não estou aqui com provas concretas para que vocês acreditem em mim. Mas no Chico, vocês podem acreditar. O Chico, ele teve uma ocasião que foi assim: um casal de judeus de São Paulo, eles moravam em São Paulo, tinha um filho jovem, e esse filho sofreu um gravíssimo acidente de carro. Quando ele sofreu esse acidente de carro, ele morreu na hora. O pai ficou inconformado, a mãe também. Porém, o pai ficou num nível de desespero que todos os dias, quando dava 6 horas da tarde, ele largava tudo que ele tinha na casa, no trabalho, e ele ia dormir lá em cima do túmulo do filho no cemitério. E assim foi vários dias. Até que um amigo do casal ficou sabendo que isso estava acontecendo e falou assim, olha, você precisa conhecer o Chico Xavier.
Aí ele falou, mas eu sou judeu. Ele falou, não, Chico Xavier é outra coisa, você não tem nada a ver com religião. Você precisa conhecer o Chico Xavier. E aí convenceu esse casal e levou esse casal lá para Minas. Chegando lá, o Chico Xavier ele tinha o hábito de receber as psicografias. Depois, quando ele terminava de receber as comunicações da noite, ele se levantava com todas as cartas e ele começava a ler as cartas. E ao que ele ia lendo, a família que se identificava se levantava e copiosamente vinha buscar a carta que lhe pertencia. Era assim que o Chico fazia. Dessa família, o Chico só conseguiu ler os 2 nomes do pai e da mãe, porque o resto estava escrito em hebraico. E ele então chamou o fulano e a Bertrana, que eram os pais desse jovem, e pediu, os senhores podem vir até aqui para ler a carta? Porque eu não sei hebraico. E está escrito em hebraico. E aí então eles foram até a frente, o pai leu a carta perfeitamente escrita em hebraico, falando de detalhes de familiares anteriormente desencarnados que receberam esse jovem no mundo espiritual, falando que ele estava super bem, falando que ele estava com saudade de papai e mamãe, mas que era para eles ficarem tranquilos, que logo eles se veriam novamente quando eles voltassem para o mundo espiritual. E ao final, ele deixa um recado para o pai assim, papai, por fim, quando você deixa a mamãe e vai lá no cemitério dormir no meu túmulo, fique sabendo que eu fico com a mamãe, tá? Em casa. E então esse casal conseguiu se reorganizar. Eles não deixaram de ser judeus, mas eles diziam, Chico Xavier é um caso à parte. E o pai nunca mais precisou dormir em cima do túmulo do filho. Né? Então nós temos hoje o Espiritismo como um grande consolador. Aquele consolador que não nos tira a dor, mas consola os corações pela certeza de que estaremos juntos. Que tudo que nós vivemos aqui na Terra é uma experiência material, é transitório. Apenas tem um objetivo, que a gente avance cada vez mais como espíritos, permitindo brilhar a nossa luz, retirando de cima de nós mesmos todas as máscaras que fomos acumulando ao longo das vidas sucessivas, pelos nossos vícios, pela nossa ignorância, pelos medos, pelas ansiedades, pela necessidade de preservação, enxergando apenas a matéria como um fim em si mesmo. Ao longo das reencarnações, nós vamos retirando tudo isso. E o que vem por baixo? A natureza que nós possuímos. Nós somos criaturas divinas. Nosso Pai é um Deus. Né? Por isso Jesus disse, brilhe a vossa luz. Tudo que eu faço, você também pode fazer e ainda muito mais. Então nós só precisamos tirar essas coisas que cobrem a nossa luz, que tiram o brilho da nossa autenticidade. Todos nós temos grandes construções luminosas, temos a centelha divina vibrante dentro de nós, e muitas vezes apegados aos interesses da materialidade, temerosos de perder algo da matéria, sem pensar que tudo aqui é transitório, nós vamos nos cobrindo com máscaras escuras que tamponam o brilho da nossa luz. Nós seremos livres e felizes e teremos a liberdade que a gente tanto deseja quando nós nos despirmos de todos esses excessos desnecessários e nos permitirmos nos mostrar uns aos outros com a autenticidade da nossa luz, com as nossas características, ao ponto de sermos úteis e sermos paz e alegria por onde passamos, pelas nossas características, assim como cada um tem a sua, e também vai abrilhantar a terra que um dia se transformará num lindo jardim. É isso que os nossos entes queridos que chegam ao mundo espiritual esperam encontrar nos nossos corações. Quando nós ligamos ao corpo físico, o corpo físico, neste mundinho de expiações e provas, é um corpo físico muito denso. É por isso que, num processo de morte, que o corpo não consegue mais abrigar o fluido vital, este processo de desintegração da matéria é um processo feio, né? É um processo feio, a gente vê lá as larvinhas e o corpo leva tempo para desintegrar e ser reabsorvido na matéria. Por quê? Porque a matéria ainda é muito densa. Quando nós vemos no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, falando há muitas moradas na casa do meu pai, e vamos ver como são os mundos felizes,
Nós descobrimos que nesses mundos felizes, até os horrores da morte não existem. Porque a matéria é tão mais sutil que esse processo de desintegração da matéria quase inexiste. O processo de desencarne é leve, é tranquilo, assim como o processo de encarne. Às vezes a gente não pensa, mas é muito difícil encarnar também. E às vezes, só porque a gente não vê, a gente acha que as coisas não existem, mas elas existem, né? Tem uma fábula muito interessante que fala assim, que conta a história de dois gêmeos, é uma fábula, tá? Eles estavam dentro da barriga da mãe, esperando para nascer, crescendo lá dentro da barriga da mãe. E aí um gêmeo diz para o outro assim, o que será que existe depois do parto? Aí o outro diz assim, não existe nada, existe a escuridão e o fim. Não, deve existir alguma coisa depois do parto, né? A gente deve, sei lá, fazer alguma coisa. Imagine, não existe nada depois do parto, é só o fim. Mas e se existir? E se a gente puder, por exemplo, ter mais espaço depois do parto? E andar com as próprias pernas? E se a gente puder comer com a nossa boca? Não, de jeito nenhum, já é provado cientificamente, a gente só come pelo cordão. É só o cordão que nos dá nutrição. Mas e se a gente sair? Não tem como. Quando a gente sair, é o fim. Mas e a mãe? E se a mãe nos receber? Se a gente sair e depois a mãe nos receber, nos alimentar, nos ensinar a andar? A mãe, você acredita na mãe? A mãe não existe. Claro que existe, eu posso sentir a mãe. Quando a gente fica quieto, a gente quase escuta ela. Não, imagine, isso não existe. Muitas vezes a gente pensa na vida após a morte desse jeito. Ninguém voltou para falar que existe. Não é? A gente ouve isso de algumas pessoas. Ah, mas ninguém voltou da morte para falar que existe vida após a morte, então não existe. Né? Ninguém também voltou depois do parto para dentro do útero para avisar que existe vida após o parto. Né? Então, nós hoje temos essa certeza. A doutrina espírita já nos consola os corações com esse conhecimento. Existe sim. E é uma vida, aliás, muito mais ditosa do que a gente tem aqui. Vamos e convenhamos. Quando vocês me enxergam agora, vocês estão me enxergando, vocês estão virados para cá, certo? E vocês estão com os olhinhos abertos, certo? Se vocês fecham os olhos, vocês me enxergam? Se vocês viram para aquela parede, vocês me enxergam aqui? Não. Por quê? Porque vocês enxergam pelos órgãos de sentido, os sensórios. Então você enxerga pelos olhos, você ouve pelos ouvidos, você sente o cheiro pelo nariz, você sente o paladar pela língua. Você precisa dos órgãos sensórios para perceber o mundo à sua volta. Ok? Um espírito desencarnado ou desligado do corpo, mesmo no momento do sono, que a gente chama de emancipação, ele não enxerga pelos olhos. Ele enxerga 360 graus. Sabiam disso? Se tiver alguém aqui atrás, o espírito enxerga, mesmo ele estando virado para lá. Porque ele não enxerga pelos órgãos dos sentidos. O espírito, quando se liga à matéria, principalmente essa matéria muito densa, ele passa a perceber o mundo a partir dos órgãos dos sentidos. É como se ele enxugasse, apertasse todas as suas faculdades. Ele fica até com a memória, como fala? Achatada, como se ficasse nublada. Ele fica com a memória nublada, a consciência nublada, a razão nublada. E quando ele desliga do corpo, no momento do sono, inclusive, isso tudo se expande. Por isso que muitas vezes a gente volta correndo pro corpo quando tá dormindo, né? Porque a gente desliga do corpo e encontra o obsessor do lado de lá. Aí a gente volta correndo para dentro do corpo, não é não? Por quê? Porque dentro do corpo, com esses olhinhos que a terra há de comer, eu não vou enxergar esse espírito. Mas se eu ficar desligado do corpo, eu vou enxergar ele. Assim como a gente também encontra os entes queridos quando desencarna. Está lá no livro dos Espíritos. Quando nós sonhamos com entes queridos desencarnados, é com eles que nós estivemos naquele momento da noite, né? Então quando nós estamos ligadinhos na matéria, nós estamos quase que prisioneiros. Nós sentimos a densidade da matéria sobre o espírito. Nós sentimos um peso. Os espíritos relatam que, desligados do corpo, no mundo espiritual, quando eles estão em pleno equilíbrio psíquico e equilíbrio das emoções, eles sentem uma leveza.
flutuam, levitam, sentem a expansão da sua consciência, entendem melhor todas as coisas, conjugam as ideias novas com as ideias de centenas de experiências anteriores que vêm à sua memória, à sua recordação, quando eles estão preparados para isso, né? Mas nós temos toda essa expansão. Muitas vezes querer que um espírito, por ser um ente querido, esteja conosco na Terra por mais tempo, é o mesmo que chamá-lo para ficar um pouquinho mais no presídio conosco. Mesmo ele tendo cumprido a missão dele daquela encarnação. Porque ninguém desencarna quando não tem que desencarnar. Eu costumo brincar que nem peru desencarna de véspera. Nós desencarnamos quando temos que desencarnar. Então, quando um ente querido nosso chega num determinado momento, que é o momento do desencarne, o que nós precisamos vibrar para esses entes queridos? Amor, confiança. Vai, meu anjo, vai, meu querido. Em breve a gente se encontra de novo. Eu amo você, vou sentir uma saudade imensa. Você vai fazer uma falta que você não tem noção. Mas eu estou muito feliz que você está bem agora. Vai em paz. A gente pode mentalizar que está entregando um buquê de flores para esses entes queridos. Sempre que sentir saudade, sentiu saudade, entrega, mentaliza que você está de frente para ele entregando um buquê de flor. Tem uma das obras do André Luiz, que eu não me recordo agora qual é, mas que conta a história de uma mulher que ela estava há algum tempo em zonas umbralinas. Ela estava escondida numa caverna. E os amigos espirituais das caravanas socorristas, várias e várias vezes passavam por ela, e quando ela via os socorristas, ela corria se esconder mais fundo ainda, porque ela tinha medo dos socorristas. Uma pessoa vibrou e orou muito por ela na Terra. A pessoa orava para ela, falando assim, oh meu Deus, ampare fulana de tal, que ela esteja bem, que ela receba muita luz, onde ela estiver, que ela receba paz, harmonia, que ela fique feliz, tal. Era assim que a pessoa orava. Sabe como chegavam as preces, as palavras dessa mulher nessa outra mulher? Chegavam assim, dona fulana, sai desse buraco, tem um monte de socorrista aqui, eles são amigos, eles vão levar você para um bom lugar. Você não precisa ficar aí. As palavras, através do sentimento, eram convertidas em palavras inteligíveis dentro da necessidade daquele espírito. Olha que interessante. Então ela fazia prece, uma prece normal, mas a prece normal, navegando pelo fluido cósmico universal, pela misericórdia divina, alcançavam a pessoa que recebia a prece, convertida em palavras que ajudariam ela a receber ajuda. E assim foi feito. Que de tanto ela ouvir as preces dessa amiga, dizendo para ela que podia confiar, ela decidiu sair daquela caverna onde ela se escondia e recebeu a ajuda dos socorristas espirituais. Então nós precisamos entender que os nossos entes queridos chegam ao mundo espiritual também com muita saudade da gente, também com muitos medos, com muitas ansiedades, e precisam sentir o conforto da nossa presença de espírito junto com eles, orando por eles, torcendo por eles, confiantes, hoje que nós já conhecemos o Consolador prometido, confiantes de que está tudo bem, está tudo certo. Nós um dia estaremos todos juntos novamente, muito felizes, muito em paz. E um dia essa paz vai ser tão perene, que nós vamos agregar aos nossos núcleos de entes queridos no mundo espiritual, a nossa família espiritual, outros tantos, para também aurirem da mesma paz e aprenderem conosco, com um grupo harmonizado, equilibrado. Os laços de família não se rompem. Em especial estes laços que são os laços do espírito, os laços de amor que nos unem, não se rompem, nem com a reencarnação, nem com o desencarne. Eles permanecem por toda a eternidade. Nós continuaremos juntos. E para encerrar, uma vez eu tive um sonho, sabe aqueles sonhos muito vívidos? Parece que a gente está vivendo aquilo e de repente eu acordei e falei, nossa, era só um sonho. Que bom, né? Uma vez eu sonhei que eu estava num lugar que eu não conhecia. Parecia o fórum daqui, só que era um hospital. Que aquele lugar grande, com vários andares, e que tinha um buraco no meio, que lá de cima se enxergava ali embaixo. E cheio de pessoas. Então, do lado de cá, eu enxergava pessoas que estavam no corredor do lado de lá. De repente, olhando muito fixamente do lado de lá, quem que eu enxergo? Uma tia que já desencarnou. Eu falei, ih, lascou.
desencarnei. Só que eu falei, mas como assim eu desencarnei? Eu não vi nada, não lembro de nada, como assim eu desencarnei? Aí pensei, acontece, estado de perturbação. Olha o conhecimento espírita, iluminando as consciências. Aí eu me vi naquela situação, falei, caramba, queria tanto falar tchau para minha família, queria tanto falar um último adeus para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus amigos. Queria tanto dizer, não sei quanto tempo faz que eu não te digo isso, mas eu amo você. E eu vou sentir saudade de você também. E eu queria muito falar isso. Só que eu estava desencarnada. Aí eu pensei, como é que eu faço para falar isso para eles? Mediunidade. E, gente, na hora eu pensei assim, já sei. Vou procurar serviço nesse hospital para eu ter merecimento de ir numa reunião mediúnica e dar uma comunicação. E aí comecei a procurar quem que era o responsável para me dar alguma vassoura, alguma coisa que eu pudesse fazer ali naquele lugar, para eu ter o merecimento de algum tempo depois eu poder conversar com os meus entes queridos através da mediunidade. Isso a gente aprende em inúmeras obras de André Luiz. O quanto é importante que a gente hoje comece a entender que todos nós somos médiums, que todos nós estamos em constante comunicação, que todos nós nos amamos e que os laços do desencarne, da morte ali, não rompem os laços da afetividade. Quão importante é nós termos certeza disso tudo. Não é uma vaga ideia, é certeza, porque nós tanto cuidaremos daqueles que se foram quanto quando for a nossa vez, também saberemos cuidar de nós mesmos, não é mesmo? Saberemos cuidar de nós mesmos. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente consiga cada dia mais nos enxergarmos como espíritos, enxergar todos os nossos entes queridos como espíritos e enxergar esta vida como uma maravilhosa oportunidade de vencermos a nós mesmos para um dia intensamente brilhar a nossa luz. Que Jesus nos abençoe.